Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel, seja bem-vindo neste canal para mais uma leitura da Palavra de Deus que está em Levítico, capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta geração, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas viva. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo, e aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. Esse é grande, hein? E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log do azeite e o derramará na palma da sua mão própria, mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a sua ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar, tanto tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares,
e um log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para holocausto, e ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor, então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, e dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que eu vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cercará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa imunda está, portanto se derribará a casa e as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde também. O que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes, porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para a expiação a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro e sobre águas vivas,
Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas vivas e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas e com a avezinha viva e com o pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes das casas, e da inchação e do apóstema, e das empolas, para ensinarem que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.